dia. É sempre bom, né, ter esse momento aí juntos, esse momento de gratidão. E eu tenho essa gratidão no coração muito por essa igreja, por ser uma igreja generosa. Ontem eu estava vendo com a minha esposa as ofertas para a cantina e tinha tantas pessoas que queriam se doar que nós deixamos para o próximo domingo, né? Então isso mostra que é uma igreja que participa, né, que investe, e nós estamos investindo muito na parte nossa infantil, pré-adolescente, adolescente, para formar uma igreja sadia, né? Pegando com aqueles que já estão chegando, mas criando a nossa base, né? Você que acompanha e gosta de futebol, você sabe que os melhores times, a força dele vem da onde? Da base, né? Hoje mudou em algumas situações nosso país devido a essa exportação, né, dos nossos jogadores, mas se você for pegar a história de qualquer lugar, você vai entender isso. Então, investir na base da igreja, ela é fundamental. Então, por isso que no mês de outubro, todas as terças-feiras, nós vamos estar trazendo esse assunto, tá? Você aí que tem um filho, ou tem um irmão, ou tem um sobrinho que você acompanha, o seu neto, ou você quer orientar alguém. Como resolver tantas questões hoje que as escolas estão trazendo para as nossas crianças? O que fazer? Então, o que nós temos é muitos pais perdidos, sem ter resposta. E aí, quando vai em busca da igreja, a pessoa diz, só ora. Vocês sabem que eu não desvalorizo a oração, para mim é um dos pilares fundamentais. Mas só isso não é o suficiente. Você precisa dar um retorno, dar uma informação para essa pessoa que está ali desesperada. Então, durante esse mês de outubro, a partir das 19h30, todas as terças-feiras nós teremos um culto aqui específico dentro dessa área de família infantil, para poder ajudar vocês. Então, não é simplesmente para pais que têm filhos, está aberto para toda a família, tá bom? E enquanto a Érica estava fazendo aqui louvor, eu estava aqui pedindo a Deus, né? Sempre peço uma inspiração, e Deus colocou algo no meu coração para nós estarmos fazendo no mês de outubro. Não é esse o cronograma que eu tinha, tá? Nós estamos estudando o livro de Atos, só paramos no momento da ceia, mas no mês de outubro eu vou estar parando com o estudo do livro de Atos, e nós vamos trazer assuntos específicos voltados para a família, para as crianças. Vamos trazer informações extremamente importantes que vai ajudar você. Eu, junto com os demais pastores, nos grupos familiares, nós vamos estar trabalhando essa questão, né? Eu vou estar trabalhando lá com a parte dos homens, com o restante do grupo. Aí eu vou deixar à disposição a liberdade de cada um no grupo familiar, tá? Caso assim queira. Mas nós vamos estar tratando esse assunto lá no grupo dos homens. Então, durante os cultos de outubro, vamos estar muito voltados para essa área, aproveitando aí o período das crianças, para a gente enfatizar algumas coisas. E os cultos, também nós estaremos trazendo esse foco. Voltando em novembro, a gente continua. Se for possível, a gente termina esse ano o livro de Atos. Se não, vai continuar. Não estou com pressa, né? O que eu quero é trazer conteúdo para que a igreja possa cada vez mais crescer fortalecida. Amém? Você pode dizer aí um amém aí, por favor? Né? Ok. Abre comigo aí o livro de Atos 18. Enquanto você está abrindo aí 18, versículo 4 a 11, eu só quero dar mais um aviso. Durante já praticamente 2 semanas eu tenho feito pesquisa, a arte,
para a gente fazer um carnê de uma oferta sobre gratidão, né, para começar a distribuir no mês de outubro, novembro e dezembro. Eu já tenho separado uma oferta especial em gratidão a Deus por coisas assim, tremendas que Ele fez nesse ano na minha vida, que parecia impossível. E durante esse período eu tenho me deparado com uma outra situação, né? Eu fui, essas semanas, foi o pastor João que me deu esse orçamento, e aí a Adriana passou para mim, e aí nós fizemos perguntamos, né? Então, o valor dos envelopes para a gente comprar, no mínimo, é mil envelopes. Aí, qual o valor? R$800. Falei, R$800 eu dou de oferta de gratidão. Eu vou gastar R$800 em envelope, né? Então, só para você entender como que funciona, né, essas coisas, e como que a gente tem muito zelo, a gente não gasta, né, se não for necessário. Então, nós vamos bolar um outro envelope, né, eu não quero esse mesmo envelope, porque esse recurso nós vamos estar separando, porque chega no período de dezembro, as nossas despesas dobram, irmãos. Né? Eu estava agora, né, eu chego sempre mais cedo, mas hoje a minha esposa me levantou 5h30. Repita aí comigo, por favor. Ninguém merece, né, pastor? Mas foi isso mesmo, né? 5h30, vamos embora, Milson, vamos embora. Você sabia, até quando ela não está em casa, eu escuto essa voz? Estou falando sério, né? Vamos embora. E aí eu estava ligando, tive que ligar as 2 bombas. A água da rua não está jogando nesse período para a caixa principal, e nem a outra caixa, e a outra caixa é usada só para os banheiros. Então, 2 bombas, né? Os ventiladores, nós estamos aqui 8, nós vamos comprar, nós temos 6, 3, 4, 5, 8, nós vamos comprar 1, 2, mais 6, né? Aumenta o custo. Então, essas coisas, elas vão aumentando a nossa despesa nesse período, sem contar as despesas que nós temos com funcionário, 13º, essas coisas todas. Então, eu peço a sua ajuda, que você já comece a orar. A oferta que a igreja Nova Vida pede, essa oferta de gratidão, nunca pode ser um peso para você, né? Conforme o pastor Vladimir aqui falou, né? É algo espontâneo, é para aqueles que é da casa, que entende e sabe o quanto essa igreja vale para você. Se você não tem esse entendimento, se não tem esse coração aberto, não dê, querido, né? Mas se você tem essa compreensão, assim que nós distribuirmos esse envelope, pegue, ore, né? E aquilo que Deus colocar no seu coração. Versículo 4, versículo 11, diz assim: todos os sábados, ele debatia na sinagoga, se referindo a Paulo, e convencia judeus e gregos. Depois que Sila e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, opondo-se a eles e lançando maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam. Muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Amém. Então deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir outro texto rapidinho.
o que nós encontramos aqui nesse texto, né? Às vezes nós ficamos fascinados em um determinado lugar que nós vamos, em que nós visitamos, ou em viagem, ou um lugar que é muito calmo, ou então um lugar que você foi na sua infância. Eu não sei se isso já aconteceu com você, né? Eu tinha alguém da família que tinha um sítio, então eu ficava encantado com esse lugar, e talvez por isso eu gosto tanto dessa coisa assim de natureza, e esse lugar marcou muito a minha vida, né? Então, um lugar simples, sabe, casa que não tinha iluminação, acho que essas coisas que eu gostava, né? De lamparina, de ter a cozinha para o lado de fora. Alguém já teve essa experiência de ir em um lugar assim? Só eu? Não? Tem mais alguns aí, né? A cozinha para o lado de fora, né? Dentro do banheiro tinha sapo, então era uma coisa assim que você fica... A Lília sabe o que é isso, né, Lília? Aí você não sabe se você faz o que você tem que fazer, você fica olhando para o sapo, né? Eu sei que dá uma prisão de ventre, mas é uma outra história. Então era algo muito assim legal, né? 6 horas da manhã você tinha que sair, que a galinha vinha para colocar o ovo em cima da cama, tinha umas coisas assim, coisa de roça. E aí passaram-se muitos anos, meu tio precisou vender o sítio, sem contar que tinha umas mula brava, mas isso aí é uma outra situação. Fiquei uns 15 anos sem ir lá. E um dia eu peguei, não sei se eu fui de bicicleta, lá em Cachoeira de Macacu, ou se eu fui de carro, não lembro agora. Chegando lá, eu comecei a entrar, durante o período da estrada, as árvores já não tinham mais. E era tudo pasto, né? A porteira já não tinha mais, não consegui chegar onde meu tio morava, que eram 3 ou 4 porteiras por morro acima, estava tudo fechado, mas aquela entrada já não existia mais, e eu fiquei decepcionado, porque eu pensei, se antes eu tivesse não ter vindo aqui nesse lugar e guardado aquela lembrança, né? Então estragou a minha lembrança. Assim também, querido, quando a gente vai para um lugar, né? Você vai ali a primeira vez, você vê tudo bonito, eu quero morar aqui, mas à medida que você vai ficando, vai conhecendo, você vai vendo que o lugar não é tão calmo assim, que as pessoas não são tão gentis assim, tão educadas, e que aí você precisa, né, observar para saber qual a decisão que você vai tomar, se vai permanecer naquele lugar ou não. Então, quando a gente olha para essa cidade aqui de Corinto, uma cidade inteligente, intelectual, aberto a todo tipo de informação, com vários portos, as melhores mercadorias da época, né, era o centro de tudo. E aí você fica fascinado com esse lugar. Mas só que esse lugar não só tinha isso, né? E Paulo vai descobrir, junto com cada um daqueles que estão ali, à medida que ele vai permanecendo naquele local. Você quer conhecer uma boa igreja? Você não vai conhecer por essa pregação aqui, mas é nos bastidores, é no dia a dia, que você vai observar se de fato aquilo que é pregado é vivido nos bastidores. Então, se tirarmos hoje uma radiografia da nossa cidade, ou dessa que cidade, podemos dizer que a cidade de Coríntios era uma cidade corrompida, poluída, maculado pela sensualidade, pornografia e imoralidade sexual. E eu estou falando de Corinto, mas não parece com a nossa realidade dos nossos dias atuais? Não parece que nós estamos falando do Rio de Janeiro,
ou de qualquer outro estado que você viveu, a nova moralidade, querido, que testemunhamos hoje, nada mais é do que a velha moralidade, transvestida com roupagem, talvez um pouquinho diferente, mas não mudou nada. Então, quando você fica olhando as aberrações que o mundo tem, não tem isso como sinal do fim do mundo, porque isso sempre existiu. E o Jesus vai dizendo que o fim dos tempos, nós vamos observar que vai haver esse esfriamento. E esse esfriamento da fé de quase todos, né, além de todos os outros sinais, mas o principal será esse, ele vai começar dentro da igreja. E dentro da igreja, quando essa luz, que simboliza a igreja do Senhor aqui na terra, que somos nós, ela para de iluminar, as trevas vão ficando ainda pior, e assim pior. Então, o que nós podemos observar, que nada que você tem visto hoje, é pior do que há tempos atrás, em termos de aberrações, de pecado, ou de qualquer coisa que te chame a atenção. É só você estudar um pouquinho e ler mais a Bíblia. Então, a degradação moral de Coríntio era um fato? Era. Em Coríntio, a religião era confundida com a prática sexual. Olha só que situação. O que tinha ali naquele lugar? Uma deusa chamada deusa do amor, chamado Afrodite. E ela tinha as suas recepcionistas, vamos dizer assim, na nossa linguagem hoje, que seriam as pessoas que cultuavam, que organizavam o templo. E o que essas pessoas faziam? Seria como os membros dos nossos dias hoje. E o que essas pessoas faziam? Elas adoravam essas divindades através da prostituição no próprio templo. Então, a oferta dessas mulheres, ali no templo de Afrodite, era ter prática sexual. Era como se o nosso louvor aqui, o nosso recurso, o seu envolvimento físico, assim acontecia nessa época. E não parava por aí. Alguns estudos dizem que havia mais de 10.000 que serviam assim no templo. E o que elas faziam? À noite, elas desciam para a cidade, naqueles portos, naquelas cidades extremamente movimentadas, e ali elas continuavam as suas práticas. Então, qual é a diferença de hoje? Ontem, por volta das 17 horas, eu estava passando pela rua lá do município onde eu moro, dia claro, irmãos, né? Existe uma rua, e aonde as prostitutas, elas ali ficam, e eu vi, não foi um, não foi dois, não foi 3 carros parando para receber essas mulheres, né? E negociando o preço. Então, qual a novidade disso hoje? Não mudou nada. Qual a diferença, querido? Nos dias atuais, a diferença é quando a igreja, ela começa a exercer o seu papel como luz. Alguns pastores, quando ouviu o testemunho de um pastor americano, tentaram fazer a mesma coisa que esse pastor fez, e eu vou contar para você, e não deu nada certo. Isso trouxe vários problemas em várias igrejas, até aqui no nosso país. O que esse pastor americano tinha? Uma cidade em que ele resolveu implantar, tinha um templo menor, resolveu implantar a sua igreja nesse templo, em outro espaço, num lugar maior, só que ali era um lugar de muitos prostíbulos. E a igreja começou a não querer ir para lá.
Mas aquele tinha sido o lugar que Deus colocou no coração daquele pastor. Ele foi preparando a igreja, preparando, e aí Deus deu a ele uma estratégia. Junto com outros líderes, orientado por Deus, essa foi a estratégia que Deus deu especificamente para aquele pastor, não é para que ninguém tenha essa prática. Então ele ia para cada uma das prostitutas e dizia: quanto é a sua hora de trabalho? E a pessoa falava: alguém aqui sabe quanto era? Hoje? Alguém aqui sabe quanto é a hora de trabalho de hoje? Ninguém sabe? Ok. Então eu não vou também dizer não. Mas eu já pude atender muitas, queridos, e que através do Evangelho essas vidas foram salvas. Você pode dar um glória a Deus se você acredita no poder da palavra? Um glória a Deus de crente. Isso, né? E aí o pastor falava, é X, a pessoa é X, ele falava, então eu vou pagar essas horas para você aqui ouvir a palavra de Deus. E eles pregavam. Sabe o que aconteceu naquele local? Aquele local foi sendo mudado, foi sendo transformado, aqueles prostíbulos foram saindo dali, muitos fechando, porque ali foi implantado uma igreja do Senhor Jesus. Esse que é o papel da igreja, irmãos. Não é julgar essas pessoas, não é falar que tipo de pecado, mas ir ao encontro daqueles que estão aflitos e socorrer aquelas pessoas para o Senhor Jesus. Aqueles que querem. Há muitos que não querem. Então, é a liberdade de cada um, né? Então, esse é o papel da igreja. Não era diferente aqui nesse ponto. Porém, o que nós tínhamos aqui também, não era somente com as mulheres, existia também um outro monumento, de um outro deus grego chamado Apolo. Essa estátua, que é o símbolo da perfeição de um corpo, ainda existe até hoje, né? Não a mesma estátua da época. Essa estátua foi feita em 1959, desse deus grego chamado Apolo. A adoração a Apolo induzia a juventude grega em geral, e dentre outras, a se entregar à prática do homossexualismo. Então, observe, querido, essa era a situação que não é diferente dos dias de hoje, em que muitas famílias estão encontrando essas dificuldades. O que fazer? O que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso falar aqui de público agora, o que eu não posso falar. Essas mesmas atuações não mudaram nos dias atuais, mas o Evangelho também não mudou, ele continua o mesmo, forte e poderoso, aleluia. E aí começa o texto. Então, a cidade que Paulo estava, ou um lugar que você vai, né? Hoje nós temos lugares chamados país de primeiro mundo, e que estão pedindo as pessoas, o país de terceiro mundo, para ir para lá. Sabe por quê? Porque criaram taxas para que as pessoas não pudessem ter filhos, o número de homicídio aumentou muito, as religiões foram todas elas proibidas, e aí essas cidades estão envelhecendo e diminuindo o número de pessoas naquele lugar. O que nós podemos ver com essa história, querido? Que um lugar que você olha, que é tão lindo, que é tão maravilhoso, não é tão belo assim. O lugar bom, querido, o lugar maravilhoso, é quando nós estamos
na presença do Senhor Jesus. A sua casa, o seu bairro, o lugar onde você mora. Uma vez eu perguntei ao meu pastor, que veio da Zona Sul, que foi colocado aqui em Niterói, e na época, as pessoas tinham muita rejeição pela sua cor, e depois foi trazido aqui para Alcântara, e daqui de Alcântara, todas as igrejas que você vê aqui, com exceção de uma no centro de São Gonçalo, foi fundada por esse pastor. E uma vez eu perguntei para ele, o que você acha do senhor ter vindo para um lugar como esse? Eu desprezando o nosso município. Ele olhou para mim e falou, Emilson, eu nunca pensei sobre isso. Eu só sei que aqui existe um lugar onde adoro o Senhor. E se aonde tem um lugar que pode adorar o Senhor, é o melhor lugar. Ali foi uma grande lição, querido. Esses dias eu conversando com alguns comerciantes e alguns moradores, eu vou falar da igreja ao qual eu assisto. Não estou falando que as outras igrejas não fizeram, né? Ou não estão fazendo. A pessoa disse, pastor, essa igreja quando veio para esse lugar, está mudando esse bairro. Eu falei, é mesmo? Você já viu o número de comércio que tem aqui, que antes não tinha? Eu falei, não sabia disso não. Aonde tem um bom perfume, querido, as pessoas são atraídas. Aonde tem um bom perfume que é Cristo, as pessoas se sentem seguras. Temos situações difíceis? Temos. Temos muitos problemas no nosso bairro? Temos. Mas também temos várias igrejas que estão orando para que vidas sejam salvas. Aleluia. E eu acredito. Quando eu saio daqui à noite, eu passo por várias igrejas. Eu vou aqui por dentro. Vejo várias igrejas cheias. Sabe qual é a minha alegria? A minha alegria é dizer, Senhor, obrigado, porque em cada lugar desse, tem um povo que tem fome e sede da Tua palavra. E se algum deles estiverem sendo enganados, as suas ovelhas, o Senhor separa, porque eles escutam a sua voz e não serão enganados. Mas qual é a minha oração? É uma oração de gratidão ao Senhor, porque existem homens e mulheres que ainda buscam e acreditam no Evangelho de Cristo. Versículo 4 e 5. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus Cristo era o Cristo. Então, primeiramente, Paulo precisou exercer o seu ministério aqui em tempo parcial, porque o povo de Corinto não tinha um coração generoso para abençoar, e nem Paulo faz esse pedido, para que não viesse endurecer o coração daquelas pessoas. E ele, a partir do momento que tomou a decisão de ser o ministro do evangelho, ele passa a depender apenas das ofertas que era doado, mas tinha sua profissão. Nesse exato momento aqui, ele começa a exercer o seu ministério parcial até a chegada de Silas e Timóteo. E quando Silas e Timóteo chegam com as ofertas, ele para de exercer a sua função e agora exercer o seu ministério em tempo integral. E esse tempo integral foi extremamente valioso para que o evangelho pudesse se expandir ali. Mas o que aconteceu ali? A oposição dos judeus. E o que Paulo vai fazer? Veja que antes, a estratégia de Paulo era sempre pregar nas sinagogas. E agora ele vai mudar a sua estratégia.
Primeiro pregava para os judeus, não aceitando, né? Tendo resistência, ele agora começa a mudar o seu público. O que nós podemos aprender aqui, querido? Podemos aprender nessa pequena referência do capítulo 4 e 5, que nós precisamos saber o alvo ao qual nós queremos atingir. Mas também existem pessoas que são extremamente resistentes à palavra, e que elas não querem. Não que você vai desistir dessa pessoa, vai continuar orando por ela, mas vai precisar esperar para que esse tempo aconteça. E vai canalizar a sua força em outra direção, em outra situação. Eu tenho observado que durante muitos anos, a igreja vem com uma estrutura, porque deu certo, vamos continuar fazendo. E a igreja não funciona assim, a igreja é um órgão vivo. Quantos aqui já comeram alguma coisa que hoje, quando come, faz mal? Tem alguém aqui? Tem? Sabe o que isso significa? Que você envelheceu. Não é verdade? Que seu corpo está em mudança. E que você precisa observar, existem outras coisas, mas aquele que insiste. Vamos pegar lá, aquela pessoa diz, não, eu gosto de comer melancia. Como de manhã, tarde, noite. Come melancia à noite só para tu ver. Se eu comer, eu sei que eu passo mal. Assim como qualquer outra coisa, a igreja também tem esse período. E nós precisamos estar nessa dependência do Espírito Santo, para entender as estratégias, e continuar avançando, que qual é o alvo? É alcançar outras vidas para o Senhor. Paulo aqui não começou, não, eu só prego na sinagoga, porque para os judeus, porque tem dado certo, que a partir daqui vai expandir para os gentios. Quando ele percebe essas resistências aqui, ele vai mudar a sua estratégia. E essa tem sido a minha oração, Senhor, que eu não seja um pastor repetitivo, que a igreja, não, a programação desse ano foi boa, vamos repetir o outro ano. Você orou? É isso que Deus quer? Esse é o ponto, querido, para todas as nossas vidas. Versículo 6, opondo-se a eles, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, e agora em diante irei para os gentios. Paulo aqui está mudando de público. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo em outra igreja, mas não acontece aqui, eu não tenho que falar daquilo que acontece em outra igreja, porque o meu público aqui, eu tenho que falar da realidade do meu público. Se está acontecendo alguma coisa aí fora, que são dos gentios, aqueles que não servem o Senhor, e que se vai afetar a igreja, eu vou orientar, mas se não está pertinente à igreja, eu tenho que saber o público ao qual eu estou me referindo. Então, da onde Paulo vai tirar isso? Essa coisa de, conforme ele diz aqui, né, sacudiu a roupa. Era algum cacuete que Paulo tinha? Paulo tinha mania de limpeza? Ele estava cheio de poeira no corpo? Várias coisas. Veja, Paulo traz uma referência em Ezequiel 33, versículo 4 ao versículo 6. E é importante você observar esse detalhe. Por quê? Abre comigo aí a sua Bíblia, se você puder, né, ajuda, para a gente ser mais rápido. Nós podemos aqui observar o que Paulo está fazendo aqui. Paulo tem a palavra no seu coração, e rapidamente numa situação, ele reflete aquilo que está no seu coração, a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus guardada no seu coração, o que você vai repetir? São as coisas da sua velha natureza. Versículo 4,
Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção, a advertência e a espada, vier e tirar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, essa prática aqui, Neemias usou muito quando estava construindo o muro. Será culpado de sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Ou seja, deixa eu só parafrasear aqui rapidamente, antes de finalizar o versículo 6. Se você orientou alguém, irmãos, se você orientou o seu filho, seu neto, seu esposo, e se aquilo com o tempo, tem muitos pais hoje vivendo essa situação, né, de filhos que se desviaram, e aí, ao invés de buscar um conforto no Senhor, às vezes encontra pessoas ainda para jogar mais peso ainda. Está assim, sabe por quê? Porque você não ensinou. Porque se você ensinasse a sua criança, ainda depois de velho, não ia se desviar dele. A palavra. Perfeito. Porém, depois de adulto e já na adolescência, você já passa a não ter mais controle sobre a decisão daquela pessoa. Você concorda comigo? Então, você só vai sentir culpa se você não ensinou. Aí, de fato, você vai falar, eu errei, eu falhei. Mas se você, na hora do almoço, da janta, na hora do lanche, você desliga o seu celular, você está dizendo para aquela família ali que elas são as coisas mais importantes. Se você para fazer uma oração, talvez o seu filho que nem é crente, ou alguém que tem uma esposa, um esposo que não é crente, não vai fazer essa oração, mas aquilo ali vai ficar registrado na sua mente. Sabe por que eu falo tanto em oração? Eu vou te dizer para você. Esses dias o Espírito Santo colocou no meu coração e respondeu essa pergunta. Porque eu ouvi diversas vezes a minha mãe falando isso. Emilson, você já orou? E eu falava com o dedinho. Ela não sabia que esse aqui que eu não orei, eu falava só assim. Não era crente, mas aquilo ali ficava na minha cabeça. Ela muito esperta. Quando a gente saía junto, você já orou? Não. Eu não falava nada, me dava a mão, vamos orar. No período dela em vida, praticamente, eu não tive essa prática, poucas vezes, eu já me converti já na fase adulta, mas aquilo ali ficou na mente. E essa palavra trouxe frutos ao meu coração. Você, querido, é responsável pelos seus filhos. Você, homem, é um sacerdote responsável, sim, pela sua casa. Então, se está hoje uma bagunça, a responsabilidade é dos adultos. Mas se tiver um homem ou uma mulher aqui nessa manhã, ou um filho e que seus pais não são cristãos, se colocar de pé, Deus vai ouvir o seu clamor. Você crê nisso? Amém, irmãos? Deus vai ouvir e vai mudar essa situação. Então, essa culpa, se de fato você não teve essa atitude, peça perdão e nunca é tarde para reconstruir. No versículo 6, mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir, o povo e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerai a sentinela responsável pela morte daquele homem. Então Paulo está justamente fazendo isso. Paulo pregou, Paulo falou, então já que você não quer, eu vou procurar para aqueles que de fato querem.
Jesus também instruiu seus discípulos a sacudir o pó dos pés, quando perceberam que seus ouvintes não queriam aceitar a mensagem do Evangelho. Então aqui nós temos um ponto importante, querido. As decisões que são necessárias e que nós precisamos tomar. Nós não podemos perder tempo. Eu não perco tempo com aqueles que não querem ser discipulados. Não perco. Eu já tive pessoas, eu poder dizer, ó, não vou acompanhar você, enquanto você não levar Deus a sério. Eu vou orar por você, mas perder esse tempo não vou. Mas eu já tenho muitos testemunhos de pessoas que levaram a sério o discipulado, o acompanhamento, que de fato quiseram. E essas pessoas cresceram. Então, se você está insistindo demais em um lugar e aquilo não está dando certo, ore a Deus, para saber qual é a vontade. É isso que Paulo fez. Veja no versículo 7 ao versículo 8, essa decisão que Paulo tomou, rendeu muitos frutos, ajudou bastante a duas pessoas aqui. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Então, primeiro fruto, nós temos aí o Tício Justo. Agora, o segundo fruto dessa mudança de decisão que Paulo tomou: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então, qual é o ponto aqui que nós podemos ter? Uma decisão assertiva, não de uma pessoa que está insistindo no erro, que as portas estão fechadas, mas Deus vai abrir, Deus tem que abrir, porque eu tenho sido fiel, porque eu tenho sido dizimista. Não, ele parou. Se não é por esse caminho, eu vou procurar outro, mas não vou desistir de pregar o Evangelho. E essa é uma realidade muito frequente nos dias atuais, quando uma pessoa que é um cristão, envolvido na casa, começa a passar por lutas, se sente desamparado porque aquelas portas estão fechadas, porque estão passando por muitas dificuldades, e toma uma decisão, mas uma decisão errada. Há tempos atrás eu era muito mais feliz. É um verdadeiro engano, querido. A mudança para a propriedade vizinha e a sinagoga foi altamente bem sucedida, pois muitos coríntios agora ouviam a mensagem, creram e eram batizados. O que nós podemos observar, que existe uma estratégia contrária. Nós não podemos repetir aquilo simplesmente porque deu certo. Vamos lá, diante da oposição de Tessalônica, de Bereia, de Macedônia e de muitos outros lugares, o que Paulo fazia? Ele permanecia naquele local? Não. Ele saía, ele fugia. Mas agora, aqui em Coríntios, Paulo vai mudar novamente a sua estratégia, uma estratégia contrária àquilo que ele já vinha fazendo. Eu vejo, querido, nessa mudança, não uma pessoa insegura, cheio de dúvidas, não. Eu vejo uma pessoa flexível, eu vejo uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Eu vejo uma pessoa com essa atitude, alguém que quer fazer o seu melhor. Qual tem sido a sua estratégia? Você tem usado a mesma de sempre?
eu só faço isso. Não é? Uma das coisas que eu tenho trabalhado e como que é difícil tirar da cabeça das pessoas, né, é a questão de ministério. Qual ministério que eu vou trabalhar? Eu falei, aqui não tem ministério. Como assim? Não. Nós temos o grupo familiar, nós temos discipulado, temos os setores. Quando tem evento de casal, quem quer trabalhar, quem é da igreja, levanta lá e trabalha. Não temos. Mas para tirar isso, meu irmão, é difícil demais. Ah, não tem ministério? Não, mas eu tenho que pertencer. Você pertence ao ministério da Igreja Nova Vida do Coelho. Amém? Pronto. O que o pastor faz? Prega. Esse era o modelo antigo. O modelo novo, ele pinta, ele faz decoração, ele faz faxina, ele carrega lixo, ele visita. Ele é chamado a atenção pelas ovelhas quando deixa de passar alguma coisa, né? Ele brinca, ele se diverte, mas ele também chora. Não é aquele padrão. Sabe como era o nosso padrão da Igreja Nova Vida? Eu vou te explicar como que era. Você não falava com o pastor. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Para aquele momento foi extremamente necessário e importante. O pastor terminava o culto e ia embora. Você só conseguia conversar com o pastor quando você marcava um gabinete e se tivesse agenda. Quantas vezes eu fiquei esperando, lembro até a escadinha que tinha lá, ficava sentado lá, aí chegava a secretária, oi irmã, tudo bem? Tudo. Olha, o pastor não vai poder te atender. Amém. Na outra semana estava eu lá de novo. Porque na minha cabeça eu entendia em que cada momento que eu estivesse ali, devido às necessidades na época que eu estava passando, aquilo seria extremamente importante para a minha vida. Mas os tempos foram passando. E a igreja, tanto do meu pastor, foi tendo mudanças boas. Em termos de relacionamento, excelente. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho de uma adolescente aqui, dizendo, pastor, sabe por que eu gosto de estar aqui nessa igreja? Porque eu não preciso marcar gabinete. Eu conheço a história de ter gabinete, né? Aí diz, mas por quê? Não, porque não preciso, eu estou aqui com você toda hora, quando estou com dúvida eu pergunto. A gente toma café, a gente senta, a gente brinca, né? Então, querido, essa flexibilidade, ela precisa, e como que isso acontece? Isso só acontece quando a gente se mistura com as novas gerações. Me diz alguém aqui, com 40 anos, estou jogando por baixo, tá bom? 40 anos, que pegou um celular, soube mexer tudo sem a ajuda da nova geração. Se tem, você é muito inteligente. Agora você dá um celular para o bebê de 1 mês. Ou que, com quanto tempo já consegue, vamos lá, Tamara, com quanto tempo, Tamara, você acha que um bebê, né, consegue segurar aí um celular? 5 anos? 6 meses, 6 meses. Se bobear, manda mensagem para você, mamãe, quero mamar. 6 meses. Veja, querido, se você pegar hoje a geração de 14, 15 anos, conversar com a geração de 12, esse de 12 vai dizer assim, você já está velho. Você sabia disso? Muita informação. Então, como que a gente não, para a gente não ficar desatualizado? A gente precisa misturar as gerações. E essa geração nova, ela precisa também, tem muita coisa a aprender com aqueles mais velhos. Então, essa flexibilidade, é muito lindo você observar, ao mesmo tempo que Paulo era duro, que era firme, né, que era incisivo, ao mesmo tempo ele tinha essa sensibilidade. Em Coríntio aconteceu o contrário. A oposição dos judeus só aumentou sua determinação de permanecer na cidade e continuar trabalhando. E aqui nós podemos observar, querido,
Sempre que um ministério abençoado por Deus, ele começa a crescer, a oposição também aumenta. Então, quando você perceber as lutas do seu dia a dia, não veja que é Deus que não está com você, mas entenda isso. Quantas mais lutas tem, eu entendo que quanto mais próximo eu estou do Senhor, e esse Deus é mais forte do que qualquer luta que virá sobre a minha vida. Aleluia! E isso é uma grande verdade, querido. E Paulo afirma aí em 1 Coríntios 16, 9, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Ao mesmo tempo que Paulo sabe que essa porta é promissora, que vai produzir muitos frutos para a igreja, ele não está com a sua vista cega, não. Ele está entendendo que vai ter adversário. Mas ele não foca na parte dos adversários. Ele foca no poder de Deus. Ele foca nos milagres. Ele foca na situação em que Deus é poderoso. E que se a pessoa não quiser, eu não vou ficar aborrecido com ela, não. Mas eu não vou deixar de pregar esse evangelho, porque ele continua sendo o evangelho até os dias de hoje, libertador. Amém? Atos 18, versículo 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. O que Deus falou a Paulo? O Senhor falou a Paulo? Repita comigo. Tenha medo. Vocês tomaram café hoje? Ou estão em jejum? Repita comigo, não tenha medo. Continue falando. E não fique calado. Eu não sei se você já andou com pessoas que têm muito medo. Eu vim de uma família assim, minha mãe tinha muito medo. Meu pai viajava, então ela falava, você é o homem da casa. Então eu era o homem da casa. Em cima do meu telhado, tinha um barulho que eu vim descobrir, bem depois, que era gambá. E ela ficava arrastando. Aí eu pegava o cabo de vassoura e batia na laje. Eu estou aqui, eu estou te vendo, achando que era bandido. Que minha mãe falava assim, ó, isso é bandido. Até quando o galo cantava, ela falava assim, olha, esse galo está triste que vai morrer alguém. Então, só para você entender como é que era a situação, ao mesmo tempo que era uma mulher de fé, por meu pai não estar ali constantemente ali viajando, ela ficava ali, né, com aquele medo, aquela coisa toda, né? Então eu entendo o que é ter uma pessoa assim. Continue falando e não fique calado. Essa parte aqui, eu acho muito interessante, para a minha vida, uma pessoa que fala muito, me cansa, você sabia disso? Gente, uma vez eu fui viajar com um rapaz para Minas, o cara foi do Rio até Minas falando. Na metade do caminho, você sabe o que é arrependimento? Arrependimento é isso. Na metade do caminho eu não podia deixá-lo, sabendo que tinha mais metade e uma outra inteira para voltar. A pessoa foi e voltou falando. Olha o que Deus vai dizer para ele. Então, quando eu ouço Deus falar isso, né, continue falando, mas a pessoa que fala muito. Então, se essas pessoas não se convertessem pelo Evangelho, iria se converter porque Paulo estaria falando muito. E aqui é estranho também a gente ouvir esse ponto, né? A respeito de Paulo. Não tenha medo. Você vai falar para alguém que não tem medo, que está com medo? Faz sentido isso? Talvez você pode até falar por ser um ser humano, como eu, comum, mas alguém que conhece o coração, que sabe o que você vai falar antes mesmo que você pense, essa mensagem tinha uma direção certa. Paulo aqui,
Este homem que enfrentou várias situações por qualquer motivo, talvez por coisas do passado, será que eu vou passar por essa mesma situação? Paulo começa a sentir medo. Talvez ele pense em mudar essa estratégia, eu vou sair dessa cidade novamente. E aí o Senhor fala, não tenha medo. Será que essa mensagem hoje tem um coração que está sendo direcionado a essa palavra? Deus falando para você? Tem ouvido muita notícia ruim? Está bem informado de todas as coisas do mundo? Não tenha medo. Eu sei onde você está. Eu sei o local que você convive, as pessoas difíceis. Não tenha medo. Continue sendo crente. Continue pregando essa mensagem, que eu vou usar a sua vida de maneira poderosa. Aleluia! Paulo aqui, ele recebe ordens para falar e não se calar. Então, primeiro ponto, no versículo 9, ele recebe essa ordem expressa. No versículo 10, Deus dá para ele aqui uma promessa consoladora. Pois eu estou com você. Você imagina isso, irmãos? Aqui diz que Deus falou a ele em uma visão. Eu vou falar da minha experiência. Algumas visões, sim, eu já tive. Poucas. Mas como que Deus fala comigo em sonho? E quando Deus fala com você em sonho, aquilo te traz uma paz. E eu vou dizer para você, raramente eu lembro daquilo que eu sonho, é muito difícil. O que eu estou dizendo com isso? Que Deus continua ainda se revelando aos seus filhos. Em sonho, em visão, pela pregação da palavra, pela atuação da sua vida, pela sua dedicação em servir. Ele continua falando. Ele continua ouvindo a sua oração. Eu fiz esse comentário aqui um tempo, acho que foi domingo passado. Eu estava pedindo a Deus algo e Deus respondeu a minha oração. Depois de tanto falar isso com Deus, Deus também parece que se esgotou, disse, eu já atendi seu pedido, não entendo isso, assim mesmo. E aí ele começou a mostrar tudo aquilo que eu tinha pedido, que aconteceu na minha vida. Escuta, meu querido, meu irmão, minha irmã, Deus continua falando e quer ouvir também a sua voz. Ele continua operando. Ele vai dizer aqui, eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Quando nós estamos escondidos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, não precisamos ter medo do ataque do inimigo. Não precisa. Você está protegido. Você está guardado pelo Senhor. Versículo 11. Fala sobre manter o nosso chamado. O nosso trabalho, querido, não é especular sobre aqueles que são eleitos, predestinação, né? Essas coisas loucas que tem aí, no meio de muitos crentes, que só tem levado essas pessoas à loucura. Mas procurar com diligência cada vez mais a nossa própria vocação e eleição. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, vai dizer assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais
para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo aqui está fazendo? Paulo começa a resistir a essas oposições. E não foi à toa que aí no capítulo 11 vai dizer que ele ficou 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus naquele lugar, em que em outros momentos ele já tinha ido embora. O que levou Paulo a ficar tanto tempo ali? Porque Deus autorizou, porque ele estava sensível à voz de Deus, mas algo fortaleceu muito a vida do apóstolo Paulo naquele momento, que é o versículo 9. Ele foi encorajado por essa visão. Quando você entende que você foi chamado, que é um eleito do Senhor, quando você entende que hoje tem muitas coisas que ainda precisa ser tratado na sua vida, e que você ainda tropeça em alguns erros, em alguns pecados que não deveriam cometê-los, quando você ainda é atraído por muitas coisas, e que você tem dificuldade, mas à medida que você vai fazendo a sua oração sincera, Deus vai te dar a visão correta para você prosseguir. E é essa visão que vai encorajá-los a permanecer firme no Senhor. Que Deus abençoe a todos e que você se sinta fortalecido pela graça e pela misericórdia de Deus. Vamos estar de pé? A Bíblia nos ensina que Ele nos chama, os seus filhos, Ele nos chama pelo seu nome. É muito difícil, mesmo estando escrito, as pessoas acertarem o meu nome. Ontem eu fui pegar um remédio numa farmácia de manipulação. Eu já estou acostumado com isso. Sou Emerson, sou eu. Senhor Enilson, já levanto. Já me chamaram até de Adivil. Senhor Adivil, eu levanto também. Mas o Senhor, Ele não erra o seu nome. Olha só. Nome, sobrenome, de quem você é filho, neto, bisneto, ainda sabe o seu tipo sanguíneo. O crente é sangue bom. Vamos orar. Obrigado, Senhor. A nossa cidade, o mundo que nós vivemos, não é melhor do que essa cidade de Corinto. As trevas sempre foram trevas. As trevas não pioram. Já está no seu limite máximo. Mas eu sei que a tua graça é mais poderosa do que tudo desse mundo. E se essa igreja prosperou num lugar como esse, é porque teve homens e mulheres que abraçaram esse evangelho, que não ficou olhando, se eu estivesse em outro país, em outra cidade, não estaria nessa situação. Essas pessoas, esses moradores que estavam aqui, nesta cidade, motivado pela palavra do Senhor, porque Paulo depois vai sair dessa cidade,
Esses moradores, por causa do Evangelho, transformaram esse lugar. Senhor, nós queremos ser perturbadores desse mundo por pregar o Evangelho. Nós queremos ser aquelas pessoas que impedem das trevas crescerem por pregar o Teu Evangelho. Mas que não venhamos endurecer, envelhecer na nossa espiritualidade, se é assim que eu posso falar. Não, agora está difícil, que na época era diferente. Na época nós, na juventude, nos nossos cultos, isso passou, meu querido. Deus quer saber agora. Qual a estratégia, Senhor? Revela essa estratégia para cada um dos nossos irmãos, nesta manhã. Qual a estratégia para a sua vida profissional, para você poder prosperar, e para você ter mais recursos para abençoar a casa do Senhor? Qual a estratégia para você lidar melhor com a sua esposa, com esse marido, com seus filhos, com esses vizinhos que é tão complicado? Qual a estratégia, Senhor, para enfrentar esse mundo mal? Revela, Senhor. Eu sei que uma parte já foi revelado nessa manhã, aleluia. Mas essa flexibilidade, não essa aceitação por esse mundo, não essa conformidade, e dizendo, não vamos entrar em vários detalhes, né? Venha como está e permanece, não, querido. Venha como está, mas permanecer. Não há compatibilidade entre o mundo e o cristianismo, não há. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome. Deus vai dar essa visão para Paulo, aleluia, e vai estar dando a visão que você precisa. Pois eu estou com você, Paulo. Imagine agora, nesse exato momento, Deus falando o seu nome, Emilson Correia Pereira, eu estou com você. Imagina Deus falando o seu nome, dizendo justamente isso. Ninguém vai te fazer mal, feri-lo. Mas para quê? Para que você abençoe outras pessoas. Porque há muita gente nessa cidade. E Deus conta com você. Senhor, nos ajude a ser esse cristão autêntico, cheio da Tua graça. Cheio da Tua presença. Cheio do Teu amor, Senhor. Esse lugar está em Cristo. Esse lugar existe.
vontade, do seu propósito e da sua presença, Senhor. Leva-nos além, junto aos rios, junto às águas profundas do teu Espírito Santo. Uma vida, Senhor, repleta da sua vontade, apegados às suas promessas e às suas verdades. Ajuda-nos, ó Deus, que nesta manhã, Senhor, possamos sair daqui convictos, Senhor, abraçados à tua palavra, para guardá-la em nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.